O padre que no Rio Grande do Sul enfrentou uma massa de gente anticatólica e venceu. Exemplo para nós. Esse e outros assuntos hoje aqui no canal dos Santos Anjos. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja muito bem-vindo a este canal. Estamos então chegando ao fim de mais uma semana aqui no canal dos Santos Anjos, vídeos de segunda a sexta, e eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria começar fazendo uma pergunta a todos aqueles que nos acompanham, e que é o seguinte: algumas pessoas gostam que a gente faça comentários e respostas assim rápidas aos comentários que vocês fazem. Eu queria perguntar se vocês querem isso mesmo. Então, se nas sextas-feiras, por exemplo, a gente faz uma espécie de recapitulação, pega alguns comentários, comenta o que as pessoas estão dizendo e depois vai para o assunto do dia, que é o que eu vou fazer hoje. Vocês vão me dizer se é o que vocês querem, que gostariam, prefeririam ou se preferem que vá então direto em algum assunto do dia, como é de segunda a quinta, ou se querem que na sexta a gente converse um pouco a respeito das perguntas e das dúvidas que estão nos comentários daquela semana. Veja, por exemplo, nós falamos a respeito de um vídeo da revelação de São João Bosco a respeito do cavalo vermelho, né? Que ele falava da democracia sectária. Alguns pensam que é o comunismo que pode tomar conta. E veja que interessante o comentário que veio de Portugal. Eu vou comentar alguns poucos comentários, depois eu vou para a história do padre aqui no Rio Grande do Sul, enfrentou a massa anticatólica. Mas aqui veio de Portugal, então, Dona Filomena. Muito obrigado, Dona Filomena. Ela comenta o seguinte: eu estou plenamente de acordo com a interpretação da visão de São João Bosco, pois os comunistas querem romper as barreiras, não importa como. Nós, em Portugal, já vivemos essa fase e, sim, foi um sacar terras e casas, tomar terras e casas, e foi um desastre. Mas, claro, os pobres pensavam que iam ficar ricos com as promessas dos comunistas. Então a gente vê, todo lugar onde essa turma entrou foi um desastre. Foi um desastre, mas sobretudo um desastre moral, né? E é por isso que nós devemos resistir a essas ideologias com uma força moral ainda maior. Muito obrigado, Dona Filomena. Outro comentário aqui. Obrigada por seus ensinamentos importantes e urgentes. Tem dias que passo por angústias terríveis. Acredito que vou me livrar disso com essas práticas, né, que nós falamos aqui nessa semana. São João Bosco também sugere visitas frequentes ao Santíssimo Sacramento. Mas e como é que fica se eu não posso visitar o Santíssimo Sacramento, ou não tenho locomoção, ou não tenho igrejas perto que eu possa ir? Eu sugiro que vocês façam o que Santa Teresinha e o Padre Pio faziam. Envie seu anjo da guarda. Peça a ele, mas não peça assim genericamente. Põe um lembrete. A gente tem essas tecnologias. Eu faço isso. Põe um lembrete. Pedir ao anjo da guarda que ele, uma vez que eu não posso, que ele visite em meu nome o Santíssimo Sacramento no dia de hoje. É claro, podendo ir, eu devo ir. Mas não podendo, ou sendo quase impossível durante um dia muito ocupado, pedir que o meu anjo da guarda adore a Nosso Senhor por mim, né? Em meu lugar, em meu nome. Então, isso é o que todo mundo pode fazer, e é isso mesmo, Dona Sibéria. As angústias são muito grandes nos dias de hoje, por causa da situação da Santa Igreja, por causa da situação da sociedade, por causa da nossa situação, que nem sempre vemos um norte para os acontecimentos, né? Então, isso é realmente muito importante. Alguém procura tirar uma dúvida a respeito do escapulário. Uso um escapulário de ouro. É válido? O meu escapulário de tecido que recebi na minha comunhão se perdeu. Uso esse de ouro que foi benzido por um sacerdote. Juntei ao mesmo tempo uma pequena medalha de Nossa Senhora das Graças. Gostaria de saber se esse tem o mesmo valor. Grato se assim puder me responder. Dona Beatriz, sim, um Papa, creio que São Pio X, se alguém lembra exatamente, eu creio que é São Pio X, falei disso no outro vídeo, ele deu essa concessão, né? Ele concedeu isso, é possível, sobretudo quem tem
alergia e tudo mais, a lã, pode usar também o escapulário de metal com as mesmas bênçãos, os mesmos privilégios. Dona Silvanete Santos, a respeito da visita ao Santíssimo Sacramento, ela diz, olha, o problema é que as igrejas ficam fechadas. Seria tão bom se ficassem abertas para a gente visitar o Santíssimo Sacramento. É verdade, Dona Silvanete, sobretudo durante a pandemia, muitas igrejas ficaram fechadas inteiramente. E agora eu não sei como é que está, depende de cada região. Mas se isso for o caso na região da senhora, sugiro fazer aquilo que eu disse agora há pouco, peça ao anjo da guarda que vá e que consiga, arranque de Deus Nosso Senhor, através de Nossa Senhora e dos santos anjos, a graça de que logo, logo se possa visitar de novo. Sr. João, os verdadeiros católicos precisam se conscientizar que missa não é só no domingo, ou pela TV, ou pela internet. Vá visitar Jesus Cristo, faça a novena, vá, reze sem cessar, chega de preguiça espiritual. É isso mesmo, porque às vezes a gente não vai porque não pode, e às vezes a gente não vai porque tem preguiça. Ah, não, tem pela internet. Deus Nosso Senhor não está realmente presente, como está na Sagrada Eucaristia, por meio da televisão ou por internet. Então, se a gente pode ir, deve ir visitar Nosso Senhor. Senhor, mais 2 comentários eu vou para a nossa história de hoje. Senhor, perdoai as indiferenças que muitas vezes temos com o nosso Santo Anjo da Guarda. Dona Rosa Maria Bonfim. É isso mesmo, Dona Rosa. Nós perdemos muitas graças, ou deixamos de receber muitas graças, porque nos esquecemos. Então eu repito, se a gente tem esses celulares cheio de bugiganga aí que nos eletrônica, use elas para se lembrar, né, de rezar, de recorrer ao anjo da guarda. Eu faço isso, põe um alarme ali, ó, lembre-se de recorrer ao anjo da guarda. Bom, e o último comentário para hoje, a Dona Elizabeth de Oliveira Machado diz uma coisa que tem toda a razão de ser. Ela diz assim, parabéns pela sua reflexão, infelizmente dentro da igreja tem muitos bispos e padres envolvidos nesse sistema. Então vai dizer, não, mas não pode falar mal de bispo e de padres, não, falar contra a toa realmente não pode, até um pecado. Mas Nossa Senhora de La Salette alertou para os maus padres, os maus sacerdotes, que são lobos vestidos de pele de ovelha. Quer dizer, que me explica como nós, leigos, vamos reconhecer e seguir os que estão certos. Em certo sentido, é simples. Não é fácil, mas é simples perceber. Se o padre ele leva a gente ter um verdadeiro amor à Sagrada Eucaristia, a Nossa Senhora e a doutrina católica de sempre, é um sinal, se ele está em comunhão com a igreja, né, com Roma, isso são sinais de que eu posso segui-lo. Agora, se o padre começa a fazer o contrário, eu devo encerrar o convívio com ele. Eu posso receber os sacramentos, mas fico com uma certa distância, até que Nossa Senhora venha, como ela prometeu, e resolva essa crise. Agora, por falar em padre, nós vamos agora ver um exemplo de um padre que fez aquilo que nós espiritualmente devemos fazer. Ele fez concretamente, como nós veremos, ele enfrentou uma multidão e venceu a batalha. Vamos ver então a história. O padre, alguns de vocês conhecem certamente, é o padre Rois. Deixa eu colocar a foto dele aqui, alguns de vocês vão reconhecer. Esse aqui é o padre João Batista Rois. Se escreve Reus, mas fala Rois, que ele é de origem, ele nasceu na Alemanha e veio para o Brasil quando ainda jovem, como padre jesuíta. Aqui está o túmulo dele em São Leopoldo, ainda é muito visitado no Rio Grande do Sul, sobretudo muitas pessoas o conhecem. Ele foi extremamente perseguido pelos seus pares, depois de um certo tempo. Ele era um grande amante da liturgia de sempre, né, que sempre houve na igreja. Ele era um místico fabuloso. Nós vamos ainda ver histórias dele e da irmã Maria Antônia, ou Ceci Coni, que era dirigida espiritual desse padre Rois, que convivia diariamente com o anjo da guarda. Nós ainda vamos ver a história dele e a história dela com mais detalhes ao longo das nossas conversas, mas hoje eu quero focar numa coisa que aconteceu na época desta foto que vocês estão vendo aqui. Vendo essa foto aqui, ele de batina e tal. Nessa época, ele estava, mais ou menos na época dessa foto,
foi o que aconteceu, que eu vou relatar aqui. Estou com um relato aqui do Sr. Luiz Dufour, um grande estudioso dessas aparições, uma fonte muito boa, muito séria. Um dia ainda vou trazer ele aqui para fazer uma entrevista conosco. Mas ele conta o seguinte, a cidade de Rio Grande, ele estava na cidade de Rio Grande, tinha um baixo conceito moral. A chegada constante de imigrantes de todas as línguas enchia as fábricas de mão de obra, onde o recrutamento protestante, socialista e maçônico se fazia escancaradamente num tom agressivamente anticatólico. Gente que pegava as pessoas simples, as pessoas vulneráveis, vocês já viram essa fita antes, né? E começa a prometer coisa e a insuflar o ódio contra a Igreja Católica, ou contra os princípios católicos, né? A ignorância religiosa era lamentável, o ódio contra o clero, o bom clero e a religião era pregado abertamente desde antros anticatólicos. Cordões carnavalescos achincalhavam as procissões litúrgicas, realizavam-se comícios e discursos antirreligiosos, faz lembrar o que está acontecendo agora na Nicarágua, mas enfim. Agitadores estorvavam os sermões, o padre estava falando, entrava, o pessoal começava a estorvar os sermões, os sacerdotes eram caluniados abominavelmente, os bons sacerdotes eram caluniados de fazer coisa que não devia moralmente, a imprensa estava nas mãos dos inimigos e publicava diariamente artigos agressivos. Agora, como é que o padre Royce, então, um padre santo, no fundo, né, existe o processo de entrar em processo de canonização, certamente vai ser canonizado pela igreja, por tudo que nós conhecemos. E veja o que aconteceu. Em 1902, os jornais exigiram que não fosse realizada a missa de Pentecostes. Os jesuítas deviam ajudar na cerimônia litúrgica e, para chegar à igreja, deviam atravessar uma praça onde tinham concentrado uma massa popular anticatólica. Então veja só, a igreja, Pentecostes, obrigação dos padres celebrar Pentecostes, e aí o padre Royce disse o seguinte, não vamos parar a missa por causa disso, não. Nós vamos enfrentar. E enfrentou com o poder e autoridade que tem um sacerdote verdadeiramente católico. Ele então, paramentado, um pouco como está aqui nessa foto aqui do lado, e disse, nós vamos. Então ele, com silêncio, pegou o missal, o breviário dele, como está na foto aqui, e foi junto com outro padre. Foi andando, e a massa estava lá, fora, padrecos, opressores do povo, essas coisas que a gente conhece, né? Assobiam. Chegaram os padres, começaram a chegar em direção à porta da igreja, aquela praça cheia de gente, e daí a pouco os padres começam a chegar, o padre ali seguro de si, com uma verdadeira fé, entra e a multidão começa a abrir assim, ficar em silêncio. Então os dois padres passam, entram na igreja, e aí os agitadores que estavam lá, porque sempre assim, uma minoria de agitadores, né, começou a insuflar de novo a multidão, começaram a assobiar de novo, mas os padres já tinham entrado na igreja. Começou a missa, e os assobios, não sei quanto, e aquele negócio de perigo de jogarem ovo durante a celebração, o padre Royce continuou, e os padres que estavam lá continuaram, foram até o fim. Isso que o público católico que estava na missa começou a ficar com medo, porque os agitadores começaram a dizer que ia ter tiroteio, que ia ter isso, que ia ter aquilo. Algumas senhoras saíram, outros ficaram assim esbaforidos, e os padres continuaram como se nada tivesse acontecendo. Na saída da missa, se ouviam os assobios degradantes, e o padre Royce repetiu o desafio, cortando a massa agressiva. Depois que ele chegou no convento, ele diz: nós vencemos. O bando do diabo foi derrotado. De fato, diz o relato, pouco depois, o maior jornal da cidade esclareceu que nunca mais escreveria contra a religião. E aí começaram a acontecer coisas esquisitas com os agitadores. Então, um dos principais agitadores morreu, outro ficou meio louco, outro perdeu a filhinha, mais um perdeu a filha e a sogra, mais um foi despejado de casa, e o jornal, que tinha sido anticatólico, foi quase à falência.
sobre a própria cidade veio um grande castigo na forma de peste que fez muitas vítimas. Mas veja a força da verdade e da Santa Igreja. E o que nós devemos fazer numa situação semelhante a essa que possa acontecer é mantermos a fé, termos uma fé ainda maior em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que se insurgirem contra nosso Senhor, contra a sua Santa Igreja, mesmo quem está infiltrado dentro, se nós nos mantivermos firmes, Nossa Senhora nos protege e quem vai pagar o castigo são os que se levantarem contra a Santa Igreja. Não é? Que virá por Deus, não pelas nossas mãos, mas um castigo que eles terão que sofrer. Então tenhamos confiança, tenhamos forças, momentos difíceis talvez nos aguardem, mas Deus Nosso Senhor, Ele é mais, e Nossa Senhora, né, dolorosíssima, as lágrimas dela já venceram as potências infernais. Mais tempo, menos tempo, a vitória será daqueles que forem fiéis. Daí a importância de fazer esse apostolado. Né? E eu agradeço a todos vocês e convido a todos aqueles que ainda não conhecem a fazerem parte desse apostolado ativamente, sendo membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. São pessoas que muitos de vocês já são, então, meu muito obrigado. Veja só, acho que já mostrei aqui outras vezes. Isso aqui é uma placa que recebemos recentemente do YouTube pela quantidade de pessoas que, aliás, rapidamente passaram a seguir o canal. E esse número vem crescendo. E vocês que são membros do grupo Apóstolos Santos Anjos fazem isso possível. Não somente os vídeos, mas o apostolado todo que está nos bastidores. O trabalho com jovens, a catequização de vários jovens e o trabalho em defesa da família e da vida humana inocente por todo o Brasil, que deve, mais importante do que nunca, sobretudo depois dessas eleições, mais importante do que nunca, e vocês fazem isso possível, e não se esqueçam de que há muitas missas por ano celebradas nas suas intenções dos seus familiares, os voluntários que se revezam rezando por vocês, né? Além de vários outros benefícios espirituais que estão descritos no segundo link aqui na descrição do vídeo. E quem quiser colocar suas intenções já para a próxima missa, hoje foi celebrada uma Santa Missa, aqueles que quiserem colocar intenções específicas para a Santa Missa, basta entrar no primeiro link na descrição, não adianta colocar no comentário, no primeiro link. E no segundo link, como fazer parte desse grupo seleto que, sem sair de casa, está fazendo um apostolado imenso. E rezemos para que o Padre Royce, todos aqueles que no Brasil derramaram seu sangue, ou físico ou espiritual, por nós, que eles intercedam e nos deem essa mesma força. Muito obrigado e até segunda-feira, se Deus quiser.